dar início então ao estudo do Evangelho dessa semana, capítulo 12, amar os nossos inimigos, o tópico 9. Kardec, então, na sua pedagogia de fazer o caminho da evolução moral, do compromisso das virtudes, ele estabelece como grande desafio dos espíritas a capacidade de amar os seus inimigos. Nós já tínhamos falado aqui algumas vezes, mas é sempre bom ressaltar que na vida dos judeus, nos costumes, e não na Bíblia, mas nos costumes, prevalecia a lei da Babilônia, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Essa é uma lei que persiste na história da humanidade. Até hoje, o sentimento de vingança é algo que nos acompanha. Diante da mágoa, diante do rancor, da traição, da decepção, da injustiça, da violência, o sentimento que sempre nos acompanha é ainda o da vingança, olho por olho, dente por dente. Mesmo depois da organização dos estados, quando se transferiu para os governos a responsabilidade da justiça, ainda assim, o clamor que se faz pela justiça é do aprisionamento, da punição. Algumas nações há a pena capital, que é a pena de morte, ou a prisão perpétua. Então isso nada mais, nada menos é do que a vingança. E é praticamente uma unanimidade que o sentimento de justiça ele tenha que percorrer essa trajetória de uma punição severa. Mas o mais curioso é que nós, seres humanos, todos erramos. E isso também é uma unanimidade. Não há um ser humano perfeito na Terra. O único perfeito que esteve aqui foi aquele que incorporou o próprio Cristo planetário, que era Jesus de Nazaré. Fora ele, todos nós somos falíveis. Na planificação da evolução espiritual, Kardec nos ensina, pela instrução do Espírito de Verdade, que todos os anjos são falíveis, todos os seres são falíveis, mesmo os anjos e os arcanjos. E que eles só deixam de ser falíveis quando se tornam Cristos. Por quê? Nessa dimensão espiritual crística, já não há mais o corpo perispiritual, não há nenhum corpo material, há apenas uma energia sutil, que a gente não consegue descrever, porque nós não temos vocabulário e não temos condição de imaginar pela nossa mente essa forma de existência, mas é, digamos assim, talvez pela maneira mais simplificada, uma maneira de energia. Mas o que a gente sabe é o próprio depoimento de Jesus, quando ele diz: eu e o Pai somos um. Ora, se nós sabemos que Deus não é personificado, que Deus não é uma pessoa, que Deus não tem um corpo, que Ele não tem os atributos que nós temos como seres humanos, então Jesus, na forma crística, também não tem. Porque Ele e o Pai são um. Embora Ele não seja o Pai, também é importante a gente explicar essa diferença, Deus continua sendo Deus na sua criação. Mas a união com Jesus é perfeita. É como se Jesus fosse o médium de Deus. Como se Ele pudesse receber as mensagens instantaneamente. E saber exatamente o que Deus pretende e executar essas mensagens. Porque Ele tem a força criadora. Ele
manipula a matéria, a energia vital, a energia fluídica do universo, e com isso ele consegue ser esse preposto do próprio Pai Celestial, do próprio Criador. Muito bem, então nessa condição de sermos falíveis, a primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a compreender que nós erramos e os outros erram também. Parece simples, né? Mas é uma das coisas mais difíceis de compreensão. E não é só a compreensão, é a aceitação. Porque nós depositamos muito nos outros o dever, a obrigação de nos fazer felizes e de não nos fazer infelizes. Porque há também aí uma sutil diferença, né? Talvez a pessoa não consiga nos fazer felizes, mas se ela não nos fizer infeliz já é muito, né? É assim que a gente pensa. Então, que não nos traia, que não nos ofenda, que não nos atrapalhe, que não nos machuque e assim por diante. Então, a ideia que nós temos é de criar um castelo em torno da gente de proteção na tentativa de viver uma ilusão de mundo perfeito. E nessa ilusão as pessoas não podem errar, porque a gente não sabe perdoar, a gente não sabe tolerar. Quando eu digo a gente não sabe mesmo, porque tem alguns que toleram um pouco mais, tem alguns que conseguem aceitar um pouco mais os defeitos alheios, mas isso é muito raro, principalmente também porque nós temos muita dificuldade de aceitar os próprios erros. Nós somos perfeccionistas ou desleixados, porque é os dois extremos. Ou de um lado, a gente se cobra demais para acertar nas escolhas que a gente faz. Eu não estou falando aqui de ser perfeito nas virtudes. Eu estou falando de acertar na maneira como a gente acredita que deva ser, que também é diferente, né? Então, principalmente nas metas profissionais, nas metas que a gente se impõe como pais e filhos, né? Nos nossos relacionamentos ou nos comportamentos. Hoje em dia, há uma cobrança imensa e uma depressão profunda por conta disso, em razão da beleza física. Então, as pessoas se impõem metas de beleza física, né? De ganhar peso, de ganhar musculatura, de ter os adolescentes de atingir determinada altura. Imagina, o que tem de adolescente, principalmente os homens, tomando o hormônio do crescimento, porque tanto os pais quanto os garotos não querem ser baixinhos, né? Baixinhos na visão deles, mas enfim, né? Eles não querem ter menos de 1,70 m, então com isso eles tomam o hormônio de crescimento, que basta olhar a bula e ver que tem uma infinidade de contraindicações e efeitos colaterais. Há metas de calvície, metas de virilidade, né? Nas mulheres a cobrança imensa pelo formato dos seios e por aí afora, né? Cabelo, sei lá, tudo, né? Tudo hoje é motivo de cobrança. Então essa exigência nos causa desequilíbrio. Eu não estou nem falando entre bem e mal. Eu estou falando da cobrança que a gente se impõe. E isso estabelece para nós mecanismos de frustração, de decepção, porque nós somos falíveis. Eu tenho feito, desde o final do ano passado, uma dieta rigorosa de açúcar, carboidrato, por conta da açúcar, carboidrato e lactose, por conta da diabetes, né? Eu atingi um nível muito alto de açúcar, eu tenho os precedentes familiares e tive que mudar radicalmente. Eu não estava nem percebendo, mas eu estava com as taxas lá em cima. Então, além da medicação, eu tive que mudar vários hábitos. E é difícil, porque a gente tem um condicionamento. E assim, quando eu vejo o supermercado, quando você não compra, por exemplo, carboidrato, e eu sou vegetariano, não como carne, eu como o quê? Me fale no supermercado o que eu consigo comprar além de frutas e legumes. É muito difícil. Alguém vai dizer, compra proteína de soja. Tá bom, você come 2, 3 vezes por semana.
né? Chega uma hora que você enjoa. A quantidade de variedade que se tem hoje para a comida, alimentação industrial, a comida pronta, né? Ela é para pessoas onívoras, que comem carne. E com muito açúcar, muito carboidrato, muita gordura. Então, a pessoa que se propõe a fazer uma dieta, seja ela de saúde ou por estética, né, por vaidade, ela encontra uma enorme dificuldade. A tentação é muito grande. Ainda mais quando a gente fica lembrando de sorvete, lembrando de torta, de chocolate, de coisas maravilhosas, né? De frituras, pizza. Quem é que não gosta disso, né? A nossa sociedade, ela é muito estimulante. A gente vive um momento em que a gente excita muito as nossas glândulas gustativas, as nossas glândulas olfativas, né? Os nossos sentidos, eles são muito excitados de um modo geral, porque a gente busca esse prazer. E isso está tão disponível, né? Está tão pronto ali, que é difícil a gente renunciar a isso. Então a gente começa a construir frustrações. A gente vai construindo decepções, mágoas. E ao invés disso ajudar a nossa saúde, isso atrapalha mais. Então se a gente não aceita que nós somos falíveis e encontra um ponto de equilíbrio, como é que a gente pode aceitar o outro errando? Porque há uma transferência psicológica imediata. A gente tende a não gostar no outro daquilo que a gente não gosta na gente. Aquilo que a gente está tentando se livrar e a gente não consegue, quando o outro faz, é o que a gente sente mais raiva. É o que a gente fica mais irritado. A gente não tolera isso, né? Ou quando a gente já conseguiu vencer, mas ainda está aqui na lembrança, na memória recente, também irrita profundamente, né? Assim como eu imagino que deve irritar alguém que parou de fumar e tem alguém do lado fumando, porque vai dar vontade de fumar o cheiro do cigarro, né? Assim, o que é viciado a vida inteira, não adianta. E a alimentação e os nossos hábitos também viciam. Aristóteles dizia que nós somos aquilo que nós sempre fazemos, né? Nós somos o reflexo dos nossos hábitos. Então, a nossa ética é aquilo que a gente tem o hábito de fazer. E a gente tem que tentar encontrar o meio termo, o meio do caminho entre aquilo que não é o exagero de nenhum lado e nem do outro. Mas é muito difícil. Então, quando se trata dos relacionamentos, alguém que convive com a gente por obrigação, porque é alguém de família, por exemplo, ou alguém com quem a gente trabalha, que não pode mandar embora, né? O nosso chefe, os nossos colegas, né? A gente não tem como mandar embora, então esses a gente tem uma prova involuntária. A gente briga e depois se reconcilia, aí briga de novo, reconcilia e assim vai. Tudo bem, levando desse jeito, mas chega uma hora que às vezes a ofensa é muito grave. E nessa ofensa grave, o perdão fica muito difícil. Ou quando a gente fala coisas que a gente não queria falar, ou quando o outro fala. E às vezes são coisas engasgadas, que estão ali por anos, que estão adormecidas. E alguém vem e joga na nossa cara, assim, pá, né? Então, o perdão é um processo que está em tratamento na Terra desde sempre. Na verdade, a escola da Terra, que é uma escola de amor, é uma escola de perdão. Nós somos os estudantes reprovados de outros orbes. Nós erramos, nós não conseguimos vencer as lições. E isso nos deixa ainda mais irritados e mais incapacitados, porque o nosso inconsciente sabe que a gente errou, sabe que a gente falhou. E quando ele vai vendo que a gente está chegando perto das provas finais, e a gente vai vendo que não conseguiu vencer de novo, então a gente vai ficando ainda mais irritado e mais desesperado. E as provas finais, elas são mais difíceis, porque tudo acontece ao mesmo tempo, né? Imaginem assim vocês, há 500 anos atrás, Brasil descobrimento. Você fala assim, eu estou precisando descansar. Você deu 2 passos para fora de casa, tem silêncio. Porque não tem ninguém na rua, não tem carro, não tem ônibus, não tem obra, né? Não tem construção, não tem nada.
Você saiu ali, você vai ouvir galinha. Você vai ouvir, né, um marreco, vai ouvir uma criança brincando na rua, talvez um vizinho gritando, mas não tem ruído intenso. Então você tem silêncio. Será que é mais fácil ser paciente, né, nessa condição ou mais difícil? Se você não tem irritação. Agora imagina nesse momento. Aqui nós somos abençoados nessa casa, porque raramente a gente tem barulho. A gente está ouvindo uma água caindo no fundo ali da fonte, né? A gente está no fundo dessa casa, que ela é bem murada, os muros são bem altos. Nessa hora na rua quase não passam carros barulhentos, motos. Então a gente costuma ficar aqui bastante em silêncio. No domingo já não é tão assim, principalmente quando tem jogo de futebol, que aí a vizinhança faz bastante barulho e tem o clube aqui do lado. Mas, numa terça-feira, como hoje, aqui é bem silencioso. Então a gente consegue fazer uma palestra tranquilamente. Consegue sentar, se concentrar, fazer uma prece, fazer os trabalhos espirituais todos que a gente necessita. Mas quando a gente volta para casa, há muito barulho. E a gente até já se acostumou com esse barulho que nem repara, né? Então esse barulho é da televisão, quando não a nossas, dos vizinhos, né? Música alta, conversas na rua, carros passando, cachorros latindo, isso de noite. Durante o dia, então, se a gente fosse medir a quantidade de decibéis, façam esse teste, baixem um aplicativo que meça decibéis. Eu garanto para vocês que a gente está sempre em torno dos 90 decibéis, que é o limite do que o ser humano deveria estar ouvindo. Isso quando a gente, para fugir do barulho, não liga o ar-condicionado ou o ventilador ou põe fone de ouvido. Quer dizer, a gente ainda aumenta mais a intensidade desses ruídos. Bom, esse é um bairro maravilhoso, um bairro afastado na cidade do Rio de Janeiro, onde não há muita frequência e intensidade de trânsito. Mas quem mora num bairro agitado tem esse barulho muito mais intenso. E aí, quem mora com muitas pessoas em casa também sente isso, porque as pessoas, cada um, gera os seus próprios barulhos. Tem pessoas que geram barulho na cozinha, cozinhando, batendo panela, prato, né, etc. Tem outras pessoas que adoram fazer barulho no banheiro. Não sei o que tanto faz no banheiro, mas geram muito barulho no banheiro. Tem gente que ouve televisão, música, assim por diante, toca violão, sabe? O fato é que essa intensidade toda de ruído tira a nossa atenção e provoca mais irritação. Isso de noite na nossa casa. Quando a gente sai para o trabalho, isso só vai agravando, piorando. Então nós vivemos numa época em que as provas são de instabilidade. É uma prova para que a gente construa a paciência, a serenidade no meio dessa confusão, dessa turbulência. A gente viveu em silêncio durante milhares de anos e agora é uma prova coletiva de barulho. Porque nós temos que testar a ferro e fogo a nossa capacidade de construir o silêncio interior e de tolerar o outro. Tolerar o outro que também é intransigente, que também é impaciente, que também tem inúmeros conflitos. Eu estou falando só de barulho, mas vamos falar de outras coisas que atormentam, né? As nossas crises pessoais, relacionamentos, dificuldades, falta de dinheiro. Tem pessoas que passam fome, passam frio, não tem onde morar. Pessoas que vivem crises de relacionamento, onde beiram separação, etc. E assim por diante. Então, todos esses fenômenos, eles agravam as nossas expectativas, né? As frustrações que a gente tem. E quantas vezes a gente não joga essa culpa em Deus? Assim, Deus não existe, porque se Ele existisse, Ele não ia deixar que isso acontecesse comigo. E a gente aqui se põe sempre numa condição de injustiçados, né? Numa condição de pessoas que estão sentindo como se fossem prejudicados por algo que não merece.
porque a gente se esquece das vidas pretéritas, a gente esquece do mal que a gente já cometeu e da necessidade que a gente tem hoje de passar por situações análogas que nos levem efetivamente a compreender as coisas e a perdoar todas as coisas. Então, muitas vezes a gente quer um emprego de destaque, ou a gente quer filhos, ou a gente quer fazer uma viagem, ou a gente quer que os nossos pais vivam para sempre, e eles, infelizmente, não vivem mais do que a gente gostaria, que todos nós desfalecemos, em algum momento a gente desencarna. Então, diante das frustrações e das dificuldades da vida, nós vamos colocando essa culpa em Deus, como se isso fosse algo relacionado a uma bondade infinita de ser conivente com a nossa maldade, né? E com isso, então a gente deveria estar blindado de todo o mal. A gente pode ser mal, mas a gente não aceita que o mal aconteça com a gente, né? A gente não tem uma exata noção da lei de causa e efeito. Então, nesse cenário, olho por olho, dente por dente, exatamente como era com os judeus há 2000 anos atrás, ainda é uma verdade intensa. A gente tem muita dificuldade de se perdoar, muita dificuldade de perdoar os outros. Então, essa é uma escola de amor. E Kardec nos coloca 4 condições especiais: retribuir o mal com o bem, aprender a reconhecer a nossa relação com o mundo astral pelos espíritos desencarnados. Então, a gente entender que a nossa relação não se encerra aqui. Então, se nós tínhamos uma relação mal resolvida e essa pessoa desencarna, a relação continua mal resolvida e ele pode virar um obsessor. Às vezes uma pessoa magoada que a gente nem acha que fez mal a ela, mas que ela, na percepção dela, acha que nós fizemos. Ela pode, desencarnada, pretender se vingar. Isso acontece aqui, em vida, encarnada, por que não desencarnada, né? A referência que Jesus nos faz de que se alguém lhe bate na face direita, deve se apresentar a outra face, e a questão da vingança, do ódio e do duelo. Então, hoje nós estamos falando, né, especificamente a respeito da vingança. Mas o que é a vingança, propriamente? O que é essa vingança? De onde é que sai essa energia? De onde é que brota essa vontade de descontar no outro a raiva, o ódio, a frustração, o medo, a insegurança? O que é essa vingança? Começa que a vingança é uma atitude planejada. Veja, é diferente da gente receber uma ofensa e, na hora, revidar. Porque isso é muito impulsivo, né? Os estudos espíritas apontam para uma influência muito grande daquilo que se desenvolveu no meio espírita chamado de cérebro reptiliano, né? Que seria o cérebro original na evolução que veio dos animais básicos. Aquilo que a gente, na nossa evolução, construiu com o básico dos animais e que é onde está a nossa fonte de instinto. É a nossa resposta a tudo aquilo que nos ameaça de alguma forma. Então, qualquer ameaça que a gente sinta, a gente reage ou com a violência ou com a fuga. Isso acontece com todos os animais e acontece também com todos os humanos. Ou a gente reage com violência para se proteger, ou a gente reage com fuga, né? Por quê? Porque a gente sente medo. Então isso é uma ação instintiva. Na medida em que o ser humano evolui, ele aprende a refletir, a reflexionar, né, sobre isso.
E com base nisso, ele controla essas ações, porque senão a humanidade já teria sido extinta, se a gente não conseguisse controlar. Imagina se qualquer ofensa que alguém fizesse, a gente revidasse o tempo inteiro. Era assim no início. Quando nós estávamos lá na época dos Homens das Cavernas, a gente revidava e todo mundo se matava, e o máximo que se vivia era 20 anos. 30 anos era um sucesso, né? Durante milênios ali a gente viveu se matando. As guerras existem até hoje, mas elas são guerras pensadas. Então, quando a gente começa a refletir sobre esse revidar, então, primeiras vezes a gente foge, mas fica com aquele pensamento, fulano me ameaçou, me causou medo, me causou violência, eu preciso revidar. Esse revidar com algum tempo é a vingança. Então, a vingança é premeditada. A vingança é um ato que a gente... Aliás, se diz isso no ditado, né? A vingança é um prato que se come frio, não é isso? Então, a gente leva para casa, reflete, pensa. Eu diria até que muitas vezes a gente elabora energias que são praticamente magia, que a gente condensa e pactua com espíritos malévolos de baixa vibração para que o outro seja prejudicado. Nós já fazíamos isso lá atrás e continuamos fazendo ainda hoje. Quase todos nós aqui, em alguma encarnação ou várias, aprendemos a fazer isso com aquilo que nós podemos chamar de magia negra, ou seja, a magia que faz o mal. Ao invés de você mentalizar uma força, uma energia que faz o bem, você mentaliza uma força que faz o mal, né? E a natureza, ela é rica de elementos que podem contribuir para isso. E há na atmosfera da Terra, principalmente no umbral denso, né, naquilo que nós chamamos de região abissal, energias e espíritos que manipulam essa vibração. E nós, muitas vezes, somos chamados, atraídos por esses espíritos para condensar essas energias. E isso é feito em rituais, em algumas casas, algumas delas até que se dizem espíritas, que infelizmente não são, né? Não são espíritos, porque elas não procuram o bem, que é amar, é o amai-vos e instruí-vos, essa é a lição do Espiritismo. Elas estão mais preocupadas em fazer o mal. Então não importa o nome que elas tenham, não importa o ritual que elas sigam, importa que elas ainda estão num estágio de ignorância. E nessa ignorância, elas produzem o mal. E a gente corre atrás desse mal. A gente acredita que a gente precisa dessa vingança. E às vezes a vingança, ela também está associada a algo oculto ou até escancarado de um bem que possa acontecer a nós mesmos, né? Então, por exemplo, eu quero ser promovido no meu trabalho e tem uma pessoa que me atrapalha, que não me deixa crescer, um colega, meu chefe, alguém. Então eu peço um trabalho para que esse chefe seja prejudicado e eu possa ser promovido. Veja, isso é um trabalho de energia negativa, péssimo. Isso é uma vingança do coitado que sequer sabe que fez mal para a gente às vezes, né? Isso vale também nos relacionamentos, nos namoros, né? Nos términos, né? Pessoas que desejam o fim de um relacionamento, imagina, para que ela possa ser feliz egoisticamente com aquele que ela imagina que é o par ideal da vida dela, a alma gêmea. Então, isso tudo são processos de energia que nós vamos construindo. A vingança é, então, um sentimento que vale sempre para o outro. Já viu alguém que se vinga de si mesmo? Ninguém se vinga de si mesmo, né? Então, a vingança é também acompanhada de uma cegueira. A cegueira impede que a pessoa veja a si mesmo como falha, ou que ela se reconheça como uma pessoa que falha, ou que, pelo menos, que falha tanto ou mais do que o outro. Então, ela se impõe uma condição de ser melhor do que o outro, ou de merecer mais do que o outro.
se sentir mais importante do que o outro e de ter que lutar para estar melhor do que o outro. Ela está convencida de que ela merece ser mais feliz do que o outro. Né? Se a gente pudesse usar uma expressão assim mais grave, eu diria: dane-se o outro, eu preciso me dar bem. Então, o sentimento da vingança, ele é talvez dos mais elaborados no contexto da maldade. E por isso mesmo, um dos mais graves. Porque se a gente tivesse que fazer uma hierarquia da maldade, vamos pensar assim: alguém fez o mal para a gente ficou muito triste, muito decepcionado, se sentiu muito traído. E a gente naquela hora torce para que aquela pessoa tenha algo contra ela. Isso é um sentimento ruim. Isso é uma força negativa. Mas dura alguns poucos segundos e a gente se arrepende, se dá conta. Não, por que eu estou fazendo isso? Né? Afinal de contas, tudo que eu penso de negativo volta contra mim mesmo. Então a gente engole a seco, pede desculpas, faz uma prece, se arrepende, ora até em favor daquela pessoa e volta a conversar com aquela pessoa, conviver com ela, fazendo até de conta que nada aconteceu, relevando aquele incidente. Então a gente produziu uma maldade, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu ter consciência desse mal e a gente neutraliza esse mal de alguma forma. Outro sentimento é não se arrepender, continuar sentindo essa mágoa. Continua sentindo essa mágoa, esse rancor, esse ódio. Aí a gente vai produzindo já, né, uma força mental aqui, uma forma de pensamento que vai se condensando e ela pode gerar uma coisa muito forte, pode prejudicar muito aquela pessoa. Aí uma terceira forma seria, você fica com muita raiva, muita raiva e começa assim, a jogar raios, a desejar tudo de maldade para aquela pessoa. Olha, ela pode estar a quilômetros de você, ela vai sentir essa sua energia naquela hora, porque você está emitindo raios, e para raio não há distância. A velocidade que essa energia caminha é a velocidade do pensamento, e não há limitações de espaço. Então ela chega para outra pessoa. E você vai aumentando esse sentimento, até efetivamente a querer fazer uma maldade, concretizar uma ação contra aquela pessoa. Bom, isso vai, se a pessoa estiver na mesma faixa vibratória, ela vai sentir isso. Se ela não estiver na mesma faixa vibratória, isso vai bater nela, vai ser desfeito, vai retornar, às vezes tem um efeito menor, mas sempre haverá um rebote. O que é o rebote? Essa energia volta para quem emitiu. Toda energia que a gente emite, ela volta. Ela tem um efeito bumerangue, né? Um efeito rebote. Ela vai e volta. Ela vai e volta. Então, a energia negativa, quando ela chega numa outra pessoa, se essa pessoa estiver na mesma faixa vibratória que a gente, ela vai encontrar o quê? Uma pessoa também revoltada. Uma pessoa também com negatividade, também densa. Essa energia bate nessa pessoa, afeta essa pessoa, mas volta com a carga daquela energia que recebeu a força negativa e que também está revoltada. E quando ela volta para a gente, ela volta maior, mais intensa. E ela se acumula no nosso pensamento. Ela vai acumulando no nosso perispírito e vai se densificando. Alguns estudos da medicina recentes apontam causas emocionais para as doenças que nós sentimos. Alguns médicos chegam a dizer que a grande maioria das doenças tem origem emocional. Principalmente as doenças que aparecem, que não são originárias do nascimento, são doenças que se desenvolvem ao longo do tempo. Então, doenças como tumores, né, como o câncer, como
o diabetes, pedra no rim, qualquer tipo de desequilíbrio, dores crônicas, ruídos no ouvido, né, infecções. Quer dizer, por mais que isso seja causado por um agente como um vírus, uma bactéria, um contato que a gente tenha tido com alguém que estava doente, que transmitiu a doença, na verdade, o nosso corpo, ele atrai a vibração do perispírito e aonde a gente tem mais vulnerabilidade é que o corpo vai adoecer e vai enfraquecer. Bom, a medicina atual, alopática, já fala isso, mas a medicina chinesa ou ayurvédica já fala isso há alguns milhares de anos, né? A relação emocional que se tem, quem faz acupuntura sabe, né? A relação que se tem emocional com isso. Então, quando eu falo desse efeito rebote, são essas energias que ficam se acumulando no nosso perispírito e que em algum momento vão se canalizar. Aí você diz assim, mas não é na hora? Não, na gente não é na hora. Na gente isso vai acumulando, como se tivesse um saquinho de areia que a gente vai enchendo, né? E é aos poucos. Talvez isso seja parte da misericórdia divina, para que em algum momento a gente se arrependa a tempo e a gente pratique algo de bom, ou a gente reconcilie, perdoe, e aquela energia possa ser desfeita, e que ela assim não se transforme em uma doença grave. Aí vocês vão me dizer assim, mas então toda doença grave é de coisas que nós tivemos nessa vida? Também não necessariamente. Tudo é muito complexo, né? A gente não vai dizer que Deus é muito inteligente e o mundo todo, a lei de causa e efeito, é muito complexo. Então a gente não vai querer simplificar as coisas e nem vai sair por aí julgando as pessoas que estão doentes para poder dizer que elas fizeram isso ou aquilo nessa ou naquela encarnação para dizer que estão doentes. Mas o fato é que as doenças estão associadas a esses eventos. Então muitas das dificuldades que nós temos em todos os sentidos das doenças que nós desenvolvemos, elas estão relacionadas às condições emocionais. Então, se de um lado há esse cérebro reptiliano que desenvolve apenas os instintos, desde que nós somos Homo sapiens, se desenvolveu em nós outras partes do cérebro que lidam melhor com as emoções. E quando nós também entramos para a fase hominal, deixamos de ser, então, os animais que chamamos de irracionais, não são irracionais, mas a gente chama de irracional. Nós somos, então, hominais, né? Nós desenvolvemos o perispírito e o corpo emocional, psíquico. Então, a gente aprende a tratar as emoções. E é uma batalha gigante entre instinto e emoção. Instinto e emoção. Instinto e emoção. E a gente desenvolveu também a razão. Então agora a gente tem uma briga em 3 partes, né? Que é o instinto que é fazer uma coisa. Então você diz assim, eu estou faminto. Aí o seu lado emocional diz assim, não, você não pode engordar. E a sua razão diz assim, mas você comeu só faz 2 horas. Espera mais um pouco. Entenderam a batalha que vem? Se alguém te faz uma maldade, que você acha que é uma maldade, não importa se aquilo é uma maldade de fato ou não, você acha que é uma maldade. O teu instinto manda você revidar. Pegue um bastão aqui, dá na cabeça dessa pessoa, quebra a cabeça dele, joga a cadeira na cara dele, pega uma arma, atire, faça uma violência. O seu lado emocional vai dizer assim, calma, se você fizer isso, você vai ser preso. Né? Ou que as pessoas vão se voltar contra você. A sua mãe disse que você não deve fazer. Então tem vários efeitos psíquicos, né, de freios psicológicos, morais, que para a gente não reagir. E a nossa razão maior diz assim, por que você vai fazer isso? Ele está agindo por impulsividade, está cheio de problema na casa dele. Ele não quis fazer esse mal para você, está desequilibrado. Depois ele vai se arrepender. Espera, isso vai passar. Né? Isso é a razão sensata. Mas se tiver uma razão insensata, ela vai dizer assim, não faz nada agora. Espera o momento certo e aí você vai se vingar. Então veja, a razão, a emoção e o instinto, eles não são necessariamente bons ou maus. Esse é o ponto que eu queria chegar com vocês.
Quando a gente fala do bem e do mal, nós não podemos olhar isso no aspecto da matéria. Nós ainda somos animais em evolução, com algum despertamento, com alguma clareza, mas ainda aprisionados às condições que a matéria nos impõe de sobrevivência e de egoísmo e de narcisismo, e querer que a gente prevaleça, e querer que a gente se dê bem, e querer que a gente seja bem e os outros é que fiquem mal. Então, o conceito de bem e mal, ele não está nem no instinto, nem no sentimento e nem na razão. O conceito de bem e mal está no espírito, na consciência espiritual. É o espírito que envia o julgamento moral sobre o bem e o mal para que a gente tome uma decisão correta. Aí vocês vão dizer assim, mas a gente aprendeu religião, a gente também sabe analisar isso pela razão, a gente sabe direito, a gente conhece as leis, as normas. Sim, a gente pode fazer o julgamento na razão do ponto de vista do que a sociedade espera que a gente faça, influenciado até pela emoção. A gente pode fazer isso e deve fazer isso. Mas o julgamento que vem com clareza profunda da consciência vem do nosso espírito. Agora, como que nós podemos ter clareza espiritual se nós não estivermos em equilíbrio? Uma pessoa enfurecida, desequilibrada, ela vai conseguir distinguir as mensagens que o guia espiritual dela está emanando, para que ela se acalme, para que ela se controle, para que ela pense com mais serenidade, que ela compreenda que ela também falha, que o outro também falha, e que ela deve dar a outra face. Uma pessoa que está nervosa, desequilibrada, irritada, ela não vai compreender isso. Da mesma maneira, uma pessoa que não tem nenhuma formação, nenhuma educação moral em casa, nenhuma prática dos pais, da família, do trabalho, de agir com serenidade, com bondade, com misericórdia, vai também abrir espaço para a espiritualidade poder se manifestar. Ou seja, nós, no tempo em que a gente vive, quando a gente assiste as pessoas querendo se vingar o tempo todo, constantemente, e que a gente assiste nas redes sociais, na televisão, nos filmes, nas séries de televisão, a normalização, é tudo normal, né? A normalização da violência. Então, o que acontece? A gente bloqueia a consciência espiritual. A educação que se tinha há alguns anos atrás, como não era tão dependente da televisão e não havia redes sociais, ela vinha da escola e vinha dos pais. Então, os nossos freios morais, eles eram freios muito próximos, porque os nossos avós, etc., também eram rigorosos, né? A gente aprendia a se educar com os pais batendo na gente. Eu não estou defendendo aqui que pai bata em filho, não, hein? Eu nunca encostei a mão nas minhas filhas, embora eu tenha apanhado de chinelo, cinto e fio de ferro dos meus pais. Né? Por quê? Porque a gente tem que pensar pela espiritualidade. Embora os meus pais acreditassem que isso era o correto na época deles, na medida em que eu fui crescendo, eu aprendi que a violência não ajudava em nada. Então, veja, é essa a distinção que a gente tem que fazer. Não é porque a lei diz que pode que a gente tem que poder. Não é porque os nossos pais dizem que pode que a gente vai concordar. Então, não é a lei que está aqui que é boa ou ruim. Não, essa lei é uma lei necessária, é uma lei de convívio social. Mas a lei verdadeira é a lei espiritual. E a gente só é capaz de perceber a lei espiritual quando a gente está com o coração sereno. Por isso que todas as religiões importantes falam das práticas de meditação, das práticas de oração, das práticas de devoção. Por quê? É praticar o silêncio. É no momento do silêncio que a gente se convence do que é certo e do que é errado. É no momento do silêncio que a gente descobre aquilo que nos mantém presos à matéria, ou seja, em sofrimento, porque todas as ações que a gente faz por instinto,
por pura emoção, ou por uma razão desconectada com a espiritualidade, nos mantém em sofrimento, porque elas nos querem fazer com que a gente simplesmente busque incessantemente o prazer, a satisfação pessoal. Né? Então, é só que a gente sabe que se a gente fosse seguir a lei do prazer e do bem-estar, todos nós morreríamos de infarto, né? Ou com doenças muito graves, porque nós seríamos de cara absolutamente obesos, todo mundo acima de 300 quilos, porque eu ia querer comer o dia inteiro tudo que me faz mal, mas ao mesmo tempo me dá prazer. Né? E isso acontece com pessoas que têm doenças como bulimia. A pessoa não consegue controlar, ela come compulsivamente. Aí ela vai e vomita, porque ela quer voltar a comer de novo. Aí você fala assim, nossa, isso é uma doença moderna, né? Não, isso era um hábito praticado nas civilizações antigas, principalmente entre os romanos, mas existiu também na Idade Média, entre os nobres, etc., nos banquetes, nas orgias. As pessoas passavam dias comendo. E aí, como elas iam continuar comendo, me desculpem a cena escatológica, mas elas vomitavam, os escravos andavam com as bacias, com os vasos, colhendo os vômitos das pessoas para elas continuarem comendo e bebendo. Então, nós praticamos esses vícios, essas irregularidades, durante algumas centenas de anos, pelo menos, se não for milênios. Né? Isso é mais civilizatório. Isso aí provavelmente não tinha na época das cavernas. Isso está mais na época em que as cidades se organizam, os festejos se organizam, algumas pessoas começam a ficar muito ricas, então elas não trabalham e vivem na ociosidade. E ao invés de elas estudarem, delas usarem a ociosidade para o próprio crescimento e para o auxílio mútuo, elas usam para o prazer. Então, os nossos instintos nos levam para a saciedade, que nunca se sacia. Né? Nunca sacia. Nada daquilo que nos traz prazer, o cérebro não consegue frear e dizer assim, não, agora eu estou satisfeito. Não, a gente diz assim, eu estou entupido, não aguento mais comer. Né? É difícil alguém que diz assim, não, eu estou satisfeito. Se disser isso por educação, então você diz assim, estou entupido, estou cheio. Né? Por quê? Porque a gente, se pudesse, continuava comendo. Se pudesse, continuava bebendo. Quem bebe muito, para na hora que já vomitou, já passou mal, dormiu, está quase em coma alcoólico. Quer dizer, vai até o extremo. Né? Quem é viciado em droga, também é a mesma coisa. Né? Por que a gente diz que a maconha é uma porta de entrada para outras drogas? Por causa disso, porque a gente nunca se sacia. Então a gente vai querer sempre mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e a gente não consegue parar. Aí você diz assim, não, mas eu consigo parar, eu tenho um freio. Tá bom, você tem um freio. Né? Você tem filhos, então tem uma hora lá que bate um estalo que você tem que voltar para casa. Você tem um trabalho no dia seguinte. Eu conheço pessoas que, por exemplo, trabalham a semana inteira. Quando chega sexta-feira de noite, começa a beber e para domingo às 6 horas da tarde. Porque não sei como ele desliga uma chave e diz assim, não, eu tenho que trabalhar na segunda-feira. Mas de sexta de noite até domingo, 6 horas da tarde, é impressionante a quantidade de bebida alcoólica que essa pessoa consome. Ela passa o final de semana inebriada. Então, esses prazeres, né, isso vale para o sexo, vale para qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que dê prazer. Qualquer coisa que dê prazer. Então, esse excesso, ele está lá no primeiro degrau do cérebro. Ele é do instinto. É algo que a gente fazia igualzinho a 200 mil anos atrás. Pelo menos 200 mil anos, que é quando surgiu o Homo sapiens. Pelo menos 200 mil anos atrás. Quer dizer, olha como isso é antigo, como a gente está atrasado. A gente não conseguiu resolver isso. Aí o lado emocional, ele tem a ver com os sentimentos. Então, os sentimentos de mágoa, os sentimentos de raiva, os sentimentos de ódio, os sentimentos de orgulho, de inveja, de avareza. Esses sentimentos negativos também são muito antigos, porque eles também viram essa época, quando foi criado, né, o perispírito, como quando foi criada a identidade, a individualidade. E eles servem para fazer com que a gente progrida, que a gente ambicione, que a gente queira ser mais. Então, o objetivo é bom, é positivo, mas não de forma descontrolada. Então, quando a gente diz assim, eu quero, nós estamos agindo igualzinho uma criança de 2, 3 anos.
Porque a criança reproduz na sua evolução aquilo que foi a evolução do ser humano como etapas. Ela primeiro age por instinto, tanto que ela pega o cocô, cheira o cocô, né? Faz xixi, não quer que limpe, ela acha que é dela, então ela está agindo como um animal irracional. Mas aí ela evolui, tal, começa a dar tchau, aprende que tem que se limpar e assim por diante. Aí depois no emocional ela começa a brigar, é meu, não quero. Ela é impulsiva, ela chega a ser violenta, tira brinquedo, machuca, puxa o cabelo, morde, arranha, né? Essa é a criança. Então nós, quando agimos com a emoção impulsiva, descontrolada, nós estamos voltando, regredindo no nosso processo evolucionário. A gente não está deixando que o espírito controle. É como se a gente estivesse ali, menos de 7 anos de idade. Nós estamos na primeira infância. Muito bem, aí a gente vai para a razão. Quando essa razão é fria, quando essa razão começa a ser assim, não, você tem que trabalhar, você tem que ser rico na vida, você tem que ser alguém, você tem que ter sucesso, você tem que casar com alguém importante, né? Você tem que morar em um lugar. Não, meu filho, olha, eu passo fome, mas ele estuda na Britânica, na escola americana. Quantas pessoas vocês conhecem que fazem isso? Eu já vi várias que fazem isso, né? Querem pagar um colégio, e aí o filho não consegue se adaptar, porque as pessoas têm um padrão de vida que ele não consegue acompanhar. E começa bullying, começa uma frustração, uma inveja, né? Um processo de opressão psicológica, porque os pais acham que se os filhos estudarem nos melhores colégios, aí eles vão ter as melhores amizades, e com essas melhores amizades eles vão ser catapultados para as melhores posições sociais. Vão namorar pessoas com mais dinheiro, vão fazer amigos com mais dinheiro, e isso vai catapultar. É possível que do ponto de vista frio, racional, material, até funcione estrategicamente. Só que a gente está destruindo o emocional dessa pessoa. Por quê? Porque tudo na vida dela, que tem razão, passou a ser interesse. Então, quando a razão se associa exclusivamente ao interesse, o que acontece? A gente também volta a um estágio de regressão que é aquele da plena sobrevivência. Não, então eu aqui tenho que combater os leões, eu tenho que brigar contra os gorilas, eu tenho que brigar contra o clã da outra tribo, que pode vir e tomar tudo que eu tenho. Então eu construo casas com grades, né, com concertinas, eu ponho alarme, eu pago um segurança, eu moro num condomínio. Coitado do porteiro que está lá, aguentando as pessoas e se sujeitando a isso, né? Eu ponho segurança, né? Eu ando de carro blindado, eu não ando de ônibus de transporte público. Eu me fecho. Então a gente vai criando as prisões, os isolamentos, jogos de interesse, né? Se eu tenho muito dinheiro, eu compro uma casa numa ilha, né? Eu quero ficar bem distante de todo mundo. Eu vou morar na cobertura, quer dizer, eu vou criando mecanismos de me afastar, vou para um sítio isolado, né? Quanto mais distante das pessoas, melhor. Falsamente, porque, na verdade, eu vou colocando pessoas para me cercar e me servir. Então eu vou construindo reinos, castelos, onde eu sempre vou me fechando, mas eu fico invisível a quem está debaixo de mim. Eu exploro quem está debaixo de mim. E essas pessoas vão se magoando, vão se ressentindo, e uma hora elas se vingam também contra essa pessoa que era o Todo-Poderoso. Então, nesse estágio, a espiritualidade não consegue penetrar. E é por isso que a infelicidade se instala. Então, quando a gente fala em vingança, por que Jesus está querendo chamar a atenção da vingança, né? E ele, em contraponto, é o perdão. Ele diz assim, Jesus quer a gente feliz. Você já reparou em todo o sofrimento que você está construindo na sua vida? Aceita a dádiva do que te vem, do que é possível você fazer. Se o que está acontecendo agora você não consegue reverter, você já fez de tudo e não consegue, é porque você tem que passar por isso. Por mais cruel que isso pareça. Você sempre vai ter outras alternativas. Você sempre vai ter uma possibilidade de escolha que pode te levar a ser feliz. Talvez até da maneira que você nem imagina. Da maneira que você não consegue nem pensar
Como aquilo podia ser possível? Né? Imagina que você está vivendo uma relação infernal, total desrespeito, violência em casa, xingamentos, traições, puro interesse, briga de dinheiro o tempo inteiro, ninguém quer cuidar dos filhos. Vocês acham mesmo que a espiritualidade quer que essa relação continue? Isso é uma algema, isso é uma obsessão mútua. Alguém ali precisa ter a lucidez, a clareza espiritual, a serenidade de tomar uma decisão que salve essa relação. E às vezes o salvar a relação é terminar a relação. Terminar de uma forma mais plausível, mais serena possível. Mas terminar, porque não é correto que haja tanta opressão, tanta violência mútua. Eu estou falando dos relacionamentos. Mas há tantas outras opções, isso vale para o trabalho, né? Isso vale para circunstâncias extremamente dolorosas, difíceis. Quantas vezes a gente deseja coisas que nós não estamos preparados para que isso aconteça? A gente quer muito alguma coisa, muito, muito, muito. Quem diz assim, Deus, não é possível que eu não possa receber isso. Não é possível que você não me permita que eu consiga fazer isso. E a gente recorre a todos os caminhos, a todas as formas. Recorre à ciência, recorre à benzedeira, recorre a feitiços, maldições, o que a gente quiser, porque a gente acha que a gente merece. E ainda assim, a gente não consegue realizar aquilo. E a gente não aceita. Veja, a gente não está conseguindo isso que a gente quer, porque há uma razão de renúncia para isso. Porque a gente não fez por merecer. Eu não sei o que foi. Numa outra vida, provavelmente a gente teve aquilo que a gente quer hoje em abundância, com muita abundância, e a gente desprezou. A gente cuidou mal. A gente gerou muita coisa negativa em torno dessa dádiva divina que a gente tinha. E agora não vem. Então tem pessoas que ambicionam poder, tem pessoas que querem fama, não aceitam que não tem um papel de maior importância na sociedade, etc. Tem muitas pessoas que querem filho menina, por exemplo, né? Só vem homem. Eu conheço um amigo meu que tem uns 5 homens. Eu falei, que hora você vai parar? Não, mas eu quero uma menina. Mas isso, assim, tem hora que não vem menino, né? Tudo bem, você pode ter 10 filhos, você pode bancar 10 filhos, você vai cuidar bem dos 10 filhos, você vai querer os 10 filhos, né? Porque isso é uma coisa que às vezes a gente tem que ponderar sobre isso, né? Ou tem uma resposta simples, adota um menino. Esse é um exemplo, né, do que é a vida, de como a vida às vezes nos coloca em situações difíceis. Eu quero morar numa outra cidade. Você cisma que você quer morar na sua cidade, mas essa outra cidade não te quer, não é para você morar lá. Né? Você pode ir morar lá, claro que pode. Eu já contei aqui para vocês algumas vezes, estava numa situação financeira muito difícil, trabalho, etc. E só aparecia emprego para mim em São Paulo. São Paulo. Aí um dia eu falei para a Dona Paula, Dona Paula, não aguento mais, eu não gosto de onde eu trabalho, eu não gosto do que a empresa que eu trabalho faz, é um ambiente extremamente competitivo, extremamente interesseiro, eu não me sinto bem trabalhando lá, por mais que eu não queira me envolver nessa energia, eu acabo me envolvendo e eu quero sair. E o único emprego que eu estou achando agora é em São Paulo. E ela virou para mim e falou assim, meu filho, você pode ir, se você for para lá, você vai ficar rico, você vai ganhar muito dinheiro. Então, eu falei, então que bom, que boa notícia, né? Ela falou assim, mas a sua família não vai se dar bem. Tem certeza que você quer tomar essa decisão para você? O plano espiritual desenhou um caminho espiritual para a sua família no Rio de Janeiro. E para você também. Não que você não possa desenvolver lá uma atividade espiritual, mas você vai estar se expondo a um risco muito grande. Tem certeza que você quer ir? Ainda bem que eu tinha a Dona Paula para me falar isso, né? Mas foi muito difícil, vocês não estão entendendo como foi difícil para mim não ir para São Paulo. E várias vezes isso de novo se repetiu.
porque eu tenho um trabalho aqui a fazer. E hoje eu entendo isso. Meu trabalho está muito relacionado à Casa Paula, né? E é um trabalho que, graças a Deus, me mantém no caminho do bem. Me mantém lúcido, na caridade, no estudo. Então, quem mais aprende com esse trabalho sou eu. O trabalho que o maior beneficiado de todos sou eu, de estar na direção dessa casa. Mas à medida em que eu me beneficio, porque eu produzo de fato um bem, eu tenho certeza que esse bem se esparrama, que ele se espalha. Eu consigo fazer com que outras pessoas aproveitem desse bem e usufruam daqui e canalizem esse bem para fazerem o bem também e poderem evoluir. Então, esse é um sentimento muito difícil que às vezes a gente tem de fazer a renúncia. Porque nós somos muito aprisionados, nós somos muito egoístas, né? Nós queremos aprisionar as pessoas, nós queremos aprisionar os bens, a gente não aceita ser diminuído, a gente não aceita ser excluído. Gente, a vida não é isso daqui. Isso aqui é passagem. Isso aqui é um pedacinho de nada da existência. Numa existência em que, na grande maioria das vezes, a gente vai ficar muito bem, ou a gente já esteve muito bem. Quando a gente passa necessidades, quando a gente passa dores, sofrimentos, provas, é para um estágio muito pequeno. Nós não fomos criados para o sofrimento. E na grande maioria das vezes, para aqueles que acreditam na reencarnação, é muito fácil compreender que o que nós estamos sofrendo hoje fomos nós que escolhemos. Fomos nós que plantamos, e não é uma lei de castigo, é uma lei de aprendizado, de escola mesmo. A gente determinou isso. Na grande maioria das vezes. Porque as nossas provas, elas quase nunca são involuntárias. A gente tem sempre um livre-arbítrio. Assim, tá bom, você não quer? Tá bom. Você não precisa sofrer. Mas você vai jogar isso para quantas encarnações lá para frente? E talvez fique tão lá na frente que vai ter que ser em outro orbe, em outro planeta, porque aqui já não vai dar mais. Por isso que as reconciliações, elas são importantes. Vejam, se a gente olha a maneira como Jesus tratou as pessoas que o traíram, né, seus apóstolos, os discípulos que sumiram, desapareceram, Judas, né, que o traiu, que matou. A gente sabe de Pilatos, eu não sei dos sacerdotes, mas até Pilatos a gente sabe. Jesus providenciou um socorro imediato desses espíritos, para que eles não se alongassem no remorso e na culpa de terem traído Jesus. Porque ele sabia que era pesado demais essa culpa. Imagina, você se dá conta, quando você desencarna, que você simplesmente traiu o Cristo. Você achava que era um cidadão comum, que era um Zé Ninguém lá de Nazaré, né? E aí você se dá conta que aquele era, na verdade, o ser mais importante da galáxia. Que você mandou crucificar, ou renegou, ou jogou pedra, ou escolheu ser preso, condenado, e assim por diante, né? Ou não teve coragem de testemunhar que era um discípulo, um apóstolo. Então, essa pessoa, o sentimento de culpa era muito grande. O que Jesus faz? Na sua amorosidade, na sua bondade, na sua misericórdia, ele vai pessoalmente, e quando ele não vai, ele manda os seus prepostos diretos, os seus anjos, os seus arcanjos, para que socorram esses espíritos e imediatamente criem um processo de reeducação, de restabelecimento desses espíritos, para que eles se perdoem e se reconciliem com esse perdão. Ora, é exatamente isso que nós temos que fazer. Então, aqueles que mais nos odeiam, aqueles que são os nossos maiores inimigos, são os que nós temos que mais rezar por eles. A gente não precisa se aproximar deles, porque talvez a raiva seja tão grande, tão intensa, que a gente se aproximando vai atiçar, vai piorar a situação. Às vezes é melhor ficar à distância. Mas a gente tem que rezar por eles, e a gente tem que desejar de verdade que eles se deem bem. Que eles alcancem as coisas que eles desejam. E se tiver alguma briga, alguma intriga material, entrega, deixa para eles. Não importa, seja sua casa, seu carro, vai custar mais barato do que ter um obsessor desencarnado aos
te atormentando a próxima existência. Desapega. Desapega. Aí você vai dizer assim, e nos relacionamentos? Eu vou largar o meu marido, a minha mulher, para que o outro se aposse? Eu digo assim, olha, quem disse que você pode escolher isso? Essa escolha não é sua. Se o seu marido, se o seu namorado, se a sua mulher, se o seu namorado querem ficar com o outro, essa escolha é deles. Não é sua. Não cabe a você reter, prender ninguém. Você tem que ter a dignidade de não se subjugar, se humilhar numa relação opressora. Há 3 que você não quer participar. Aí é que está o encontro e a conciliação. Deixe eles irem, que façam a vida deles. Tenha a dignidade de viver sozinho, ou de recomeçar com outra pessoa. E se nós hoje somos vítimas daqueles que nos oprimem, é porque nós já fomos muito opressores em outras encarnações. Provavelmente com aquelas mesmas pessoas que hoje estão se vingando da gente. Só que o ciclo da vingança tem que cessar. Esse aqui é o último ponto da vingança que a gente tem que compreender. A vingança, ela não está acontecendo agora, única e exclusivamente. A vingança é algo que a gente vem trazendo e praticando em inúmeras e inúmeras encarnações, sem cessar. Só trocando de lado. Então, se a gente não toma a iniciativa e perdoa e cessa esse ciclo, ele vai continuar pela eternidade. Nós é que temos um pouco mais de consciência, de discernimento, temos que ter a coragem e o desprendimento de dizer, chega. Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. Vira a página. Vai doer muito, 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 muito. E provavelmente você vai ter muita perda de um monte de outras coisas. Mas depois, o alívio que você vai sentir compensa. O alívio compensa. Porque você vai ter cumprido a sua encarnação. E a próxima não será mais com esse karma. Olha que maravilha. Na próxima você vem tranquilo. Então, a vingança exige cessar o ciclo. Ter a coragem do perdão. Não é o perdão porque o outro merece. Ele vai assim, mas ele não merece. Não importa, você merece. Esqueça o outro. Nessa hora, pense em você. Você merece esse perdão. Você merece acabar com esse ciclo de desespero, de dor, de sofrimento. Desse ciclo de traição, que toda hora se renova e se agrava e cada vez é pior. E que já cometeu muitos e muitos crimes. E que já ofendeu muitas outras pessoas. Porque a vingança, ela tem um sangue horrível, que é levar com a gente os nossos parentes e amigos mais próximos. Porque a gente exige que as pessoas tomem partido. A gente faz questão de compartilhar e que as pessoas digam, não, você está certo, vai lá que eu te apoio. E quando a pessoa faz isso, ela vira cúmplice e o karma passa a ser também dela. E algumas vezes a situação é tão grave que leva a situações criminosas como o suicídio. Ou uma depressão profunda, uma doença intensa, dolorosa, da tristeza que nós causamos a essas pessoas. E se nós não tivermos a lucidez e a coragem de parar antes, nós estaremos entrando num círculo que não podemos prever quando irá terminar e quantas pessoas mais serão envolvidas em karmas que vão se interligando, porque às vezes o outro toma a nossa dor e age de uma forma muito mais violenta do que a gente, querendo nos defender. E aí o nosso karma passa a ser o karma dele e o dele vira o nosso também, porque por nossa causa ele causou essa ofensa. A gente precisa despertar. A gente precisa aceitar. A gente precisa acatar o que vem da orientação divina, porque o outro erra e vai continuar errando. É da natureza humana errar. Você sabia que isso é um teorema da matemática? Chama Teorema de Gödel.
Pode procurar na internet depois. Tem um matemático que provou que a gente erra. E vai errar. Vai continuar errando. Porque não tem jeito. O modo como o organismo fechado está construído, ele, de alguma maneira, ele vai provocar uma própria falha do sistema, dessa organização. Porque é a forma material que nós estamos construídos. Porque a gente precisa aprender com os próprios erros para perdoar os erros alheios. Essa é a lógica da lei de causa e efeito. Gente, o segredo é perdão. Perdoar, perdoar. Aí a gente vai dizer assim, lá na Bíblia, quem foi a primeira pessoa a cometer um crime na Bíblia? Quem lembra? Gênesis. Quem foi a primeira pessoa a cometer um crime? Caim matou Abel. Não é isso? A gente lembra dos catecismos, das histórias que já ouviu. Caim matou Abel. Filhos de Adão e Eva, Caim mata Abel. Está lá, embora que seja alegórico, não importa, é um símbolo bom. Aí Deus diz assim, então Caim vai sofrer uma pena grave, severa, foi expulso do paraíso e ele tem que viver com uma outra comunidade. Mas aquele Deus que impõe essa pena diz assim, e ai daquele que maltratar ou tentar se vingar de Caim. Olha que curioso. Caim sofreu uma pena grave, mas aquele que ofender a Caim terá uma pena 7 vezes, ou 70 vezes 7 vezes, não me lembro, mais grave do que a de Caim. Por isso que Pedro pergunta a Jesus assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Imagina, Pedro. Pedro era aquele pescador passional, né? Aquele homem viril, com aquela macheza, com aquela brutalidade, aquele vigor, né? Que ele tinha. E ele devia estar muito furioso com alguma situação, muito nervoso, muito querendo que Jesus dissesse para ele, vai lá, Pedro, se vinga, vai lá, Pedro, que você merece fazer isso daqui para você desabafar, descontar nele. Então ele chega assim para Jesus com todo cautela, que já sabia a resposta de Jesus, mas ele insistiu, ele acreditou que pudesse ter uma brecha para ele ali desovar aquela raiva dele. Ele chega em Jesus e diz, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes, ele se lembra de Caim. Quer dizer, é a pena de Caim. 7 vezes eu tenho que perdoar? Jesus disse para ele, não. É a pena de quem ofender a Caim. É 70 vezes 7 vezes. Ou seja, é para sempre. É para sempre. Imagina a decepção de Pedro. Pedro ali mordeu o lábio, desenvolveu uma úlcera, uma gastrite, provavelmente ficou chateado vários dias, ficou atirando pedra nas paredes, né? Mas ele entendeu. Mais ou menos, né? Porque quando ele chegou lá na crucificação, ele disse para Jesus que ele jamais iria traí-lo. Lembra lá na última ceia, jantar, né? O último jantar, a última ceia. Ele fala para Jesus que jamais ele iria trair, porque Jesus diz assim, alguém aqui vai me trair. Pedro é o primeiro a dizer, eu jamais irei trair o Senhor e tal, né? E Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, tu me amas. Não é isso que a gente faz na nossa vida, gente? Quem é que machuca a gente? Aquele que a gente sabe que é nosso inimigo, esse a gente já está esperando. Não é isso que a gente faz na vida? Jesus olha e pergunta, Pedro, tu me amas? E Jesus, sim, mestre. Eu te amo. Não é isso que a gente ouve e não é isso que a gente diz? Quando as pessoas perguntam para a gente, tu me amas? A gente olha nos olhos, lacrimeja, sorri e diz, eu te amo. E depois, no primeiro momento, a gente fraqueja e trai. Pedro traiu Jesus 3 vezes. Jesus tinha dito para ele na véspera, antes que o galo cante, tu irás me trair 3 vezes. E ele perguntou 3 vezes para ele, Pedro, tu me amas? Jesus pergunta para nós, tu me amas? E a gente diz, eu amo Jesus. E a gente trai. Jesus sabe que a gente trai. Jesus não fez isso para que Pedro se sentisse mal com remorso. Jesus fez isso para que Pedro se lembrasse daquela vez que ele perdoou, que ele perguntou para ele, quantas vezes eu tenho que perdoar?
E Jesus diz, 70 vezes, 7 vezes. Porque quem precisava ser perdoado nesse ato? Era o próprio Pedro. Pedro precisava se perdoar. Judas precisava se perdoar. Todos os outros apóstolos precisavam se perdoar, porque todos eles traíram Jesus. Jesus queria que eles aprendessem o auto-perdão, mas que eles soubessem que se eles falham e se eles fossem capazes de se perdoar, então eles seriam capazes de perdoar os outros e, mais do que isso, de ensinar o perdão. Porque ninguém pode ensinar o outro a perdoar se não for pelo exemplo. Todos nós temos pedras, temos facões nas costas, temos machucados profundos, palavras cortantes, que nós dissemos, que nós jogamos, que nós fizemos, mas nós também recebemos. E somos nós que temos que aprender a perdoar, para transformar essa vingança num verdadeiro sentimento de amor e modificar esse ciclo. Porque o que nos acontece agora é o que tem que acontecer. E pode acontecer coisas muito mais belas, muito mais serenas, que nos deixarão felizes aqui na terra ainda, se nós aceitarmos, se nós perdoarmos. Na graça de Deus.